Salmo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Olha onde leva o conselho de Deus, né? Para a glória. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Oremos. Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir o teu conselho e dobre os nossos corações, tirando todo o orgulho, todo o pensamento próprio, todo o engano, e que possamos voltar para Ti em todas as coisas. O Senhor se importa e interessa em participar do nosso dia a dia. E nós te convidamos, venha participar. Pai, e como participar? Então nos dê a graça para te ouvirmos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero, nessa manhã, quero falar sobre conselhos. Não é certo? Davi disse, ou creio que foi Asaf, guiar-me-ás, quer dizer, o Senhor me guias com teus conselhos. Guiar-me-ás com os teus conselho, e depois me receberás em glória. Ser guiado é seguir o conselho, é seguir a orientação. A professora guia a criança ali na escola, ensinando, mostrando as letras, a tabuada, matemática. Então, quem segue o conselho de Deus só tem uma coisa: vai se dar bem na vida e no final será recebido na glória. Quando as coisas se dão mal, uma coisa é certa: você não seguiu a orientação, eu não ouvi a orientação de Deus. Quando Deus chamou o irmão Branham para que pregasse entre os pentecostais, naquele tempo estava iniciando, era um povo pobre, dizia que comia um dia, ficava 2 com fome. O irmão Branham desejou ir com a sua esposa, mas a sogra bateu o pé e disse: minha filha não vai. Parece que ainda estava na possessão dela, né? E o que veio daquilo? Veio a enchente, sua esposa pegou, pneumonia, é isso? Morreu, sua criança morreu. Olha, foi a maior desgraça. E ele disse, irmão Branham, que os céus ficou como bronze. Suas orações parece que não passavam dali. Durante 5 anos, foi o tempo da maior depressão espiritual dele. Mas ele diz: oxalá que os meus erros vos ensinem. Quer dizer, não faça o que eu fiz, não faça isto. Quando Deus te disser, quando Deus colocar algo, vá, faça. E sabemos que há uma consequência benéfica, e todo passo ele traz uma consequência, seja boa ou seja ruim. Agora, guiar-me-ás com teus conselhos. Deus, ele não é um ditador,
um que só determina, manda, grita. Ele não é um sargentão ali, gritando com os recrutas. Não. Deus, ele não é um ditador. Ele coloca diante de nós o seu parecer, a sua palavra, o que é um conselho. O que quer dizer conselho? No dicionário diz que é uma opinião, é um ensino, é um aviso ao que cabe fazer, é um parecer. Então, conselho não é uma determinação. Se Deus quisesse fazer o mundo cair nesse momento de joelho, Ele faria, Ele tem poder. Mas Ele não faz isso, Ele aconselha, Ele mostra o caminho, Ele mostra o que é bom. Por isso, podemos até observar, vou citar algumas escrituras. Por exemplo, o livro de Provérbios é um livro de conselhos, aliás, toda a Bíblia. Mas você, ao ler Provérbios, pode olhar, capítulo 1, só me ouça aqui. Começando com verso 1 até o 6, eu vou ler. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, para que estes provérbios, Salomão? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento do bom siso, para que o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, o que é o livro de Provérbios? É um livro de conselhos. Ele está, nossa leitura, dizendo que é para dar conhecimento, entendimento, sabedoria, crescimento e assim por diante, não é certo? Então, a Bíblia toda é um livro de é a palavra de Deus e é um conselho de Deus. Mesmo quando você olha personagens erradas ali, é como Deus está te dizendo, não vá por este caminho. Quando você vê as pessoas se saindo bem, aí está Davi, por quê? Guiar-me-ás com teus conselhos e depois me receberás em glória. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele era apaixonado pela direção de Deus, ele ouvia os conselhos de Deus. Agora, vocês sabem que há bons conselhos no mundo aí, e há maus conselhos, aos dois lados, né? Salmo capítulo 1, verso 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Porque o ímpio não vai te aconselhar coisa espiritual. O que é que você tem que bater na porta do ímpio, da titia ímpia? Que critica do seu cabelo, critica da sua veste, critica da sua igreja, do seu pastor. Não, bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Então tem que ouvir o conselho de quem de quem realmente se importa com o teu bem espiritual. E o verdadeiro conselho, ele vem de um coração que ama. Como a mãe, o pai, é raríssimo dar conselhos errados. São conselhos que ela dá.
Mas a meninada, a rapaziada, a moçada, os filhos pensam que ela já está para lá, que é do tempo que galinha tinha dente, né? Já é ultrapassado, não houve conselho, são modernos, são mais entendidos. Mas quantos estão quebrados, machucados, rebentados, e vão ter que levar esta cicatriz o resto da vida. Por quê? Não ouviu conselhos. E o sentimento é, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás e consertar. Mas, como diz o ditado gaúcho, chorar o leite derramado já não adianta. Agora, seguir conselho. Que tipo de conselho Deus nos daria? Você espera receber da parte de Deus algum conselho ruim? Algum conselho mau? Deus só tem o bem para nos dar. Deus não tem sua alma para ser salva, mas nós precisamos dele. É nós que necessitamos da salvação. E nós olhamos que Deus, as Escrituras, sempre, ela está nos aconselhando. Por exemplo, na era Laodiceia. O que nos diz ali? Como dizes, verso 15, por aí assim, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ao mundo religioso, o mundo pentecostal. Temos dons, temos línguas, temos grandes igrejas, multidão, temos os políticos em nossas mãos, temos deputados, prefeitos, senadores, temos grandes seminários, temos todo tipo de dom. Sou rico e abastado e nada tenho falta. É o diagnóstico, como eles se classificam. Mas quando Jesus olha e diz, aconselho-te, aliás, não sabes que és o miserável, pobre, cego, desgraçado, que é para lá de miserável, né? E nu. Como que uma pessoa pode ser cega, estar nua, ser pobre e não saber? Não é aqui no intelecto que eles olham e dizem, temos tudo. Não é no espírito que diz, eu senti, a vibração, a presença de Deus. Eu tenho, Deus opera por mim. Não é nem na cabeça e nem no espírito, mas é na alma. Quando Deus diz, tua alma é pobre, é miserável, é desgraçada, é cega e nua, e você nem sabe, que triste, né? Por isso Deus diz, aconselho-te, verso 17, Apocalipse 3, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e vestes brancas para que não apareça a tua nudez. E mais ainda, e que unjas o teu colírio, os teus olhos com colírio, para que vejas. Deus, ele está dando um conselho, ele diz, aconselho-te. Ele não está ameaçando, ele está mostrando que é para comprar ouro provado no fogo. Que ouro é este? O ouro representa o caráter cristão. É o caráter de um cristão. E caráter não é um dom. Caráter você ganha, é na luta, na prova. Você tem que batalhar por isto. E caráter é o que você é. Reputação é o que dizem de você. Caráter é o que você é. Se uma pessoa não tem caráter, não tem nada. Quando se perde a mão, ou o braço, ou a perna, perdeu a mão,
Mas uma pessoa que não tem caráter, ela se perdeu totalmente. Agora, deixe o caráter de Cristo, o caráter cristão, se firmar. E um cristão, ele não tem sim, não. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. É honesto. Não é um trapaceiro. Um cristão não é um trapaceiro. Um enganador, um enrolador. A coisa mais horrível que tem é ser um hipócrita. Eu creio que uma das palavras que Jesus mais falou, chamando aqueles fariseus de hipócritas. O que é hipócrita? Uma pessoa que mostra ser uma coisa e é outra coisa. Isso é hipocrisia. E não pense que hipócrita entrará nos céus e estará no arrebatamento. Fala do evangelho, mas vive uma vida do diabo. Infelizmente há coisas assim. Há homens que sobem no púlpito, como disse Spurgeon, dá vontade de que ele nunca desça do púlpito, porque fala bem, prega bem, ensina bem. Mas lá fora, você desejaria que ele nunca subisse no púlpito. Nunca. A vida não bate com a pregação, com o ensino. Mas desde que pregue bem para mim, ora Deus. Então vejamos, irmãos, aconselho-te que de mim compres ouro provado. Você está vendo que a Bíblia ela é um conselho? Ela não é um mandamento, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Quando chamamos atenção nisso, naquilo, é o conselho, é como a gente mostra. Estava olhando certas irmãs, suas saias rachadas atrás. Esse não é o padrão de uma cristã. Por que não põe ali um outro tecido e fecha aquilo? Do que ao mostrar partes da sua coxa. Não é o ensino, não é o conselho. A Escritura diz que se deve vestir decentemente. Bem, não vamos entrar por esse lado. Tudo isso são conselhos. Quando a Escritura diz não com joias, é o conselho mostrando o padrão cristão. Salmo 81, deixa aqui. Se você for tomar na Bíblia sobre esse ponto, você tem que pegar toda a Bíblia, porque tudo nos trata disso. Deus levantou a Israel para que fosse seu povo. Deus fez um pacto com eles, de tomá-los como seu povo. E eles, ali no Monte Sinai, aceitaram ser o povo de Deus. Foi feita uma carta, um documento, que é os 10 mandamentos, e foi feito um cofre, a arca, e colocado aqueles mandamentos ali dentro. E os mandamentos começam assim: ouve Israel, Senhor teu Deus. É o primeiro, ouve. Quer dizer, você não tem que ouvir outro, você tem que ouvir a mim. Ouve Israel, Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Sou o único Deus, não terá outros deuses. Agora, quantas vezes Israel se descambou para as idolatrias? Sinal de que não estava ouvindo. Sinal de que não queria nada com Deus. Por isso Deus diz aqui em Salmo
81, verso 13 em diante, ele diz o seguinte: Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Mas é Deus lamentando, dizendo: Ah, se meu povo tivesse me ouvido, me escutado, me seguido, quer dizer, eles não estariam sofrendo, se ralando, não estaria sendo escravizados, não estaria passando pelo que passa, por fome, misérias, percas. Eu alimentaria, eu faria o de melhor. Mas como Deus vai fazer o de melhor se você não ouvir Ele? Por isso a Escritura nos diz: do que se queixa o mortal, queixe-se cada um do seu pecado. Quer dizer, a culpa não é de Deus. Não ouve a Deus, não ouve o pastor, não ouve as Escrituras, não ouve a mensagem que Deus nos enviou. Há pessoas que ouvem, mas ouvem aquilo que lhes convém. É como quando leem a Bíblia, querem a Bíblia. Toma a Bíblia dentro daquilo que lhes convém. É o que faz com a mensagem, o que lhes convém também. Mas Deus está dizendo: se meu povo me ouvisse, você quer ser bem-sucedida? Eu quero ser bem-sucedido no meu ministério, irmão Daniel. O que é que eu devo fazer? Devo escutar a Deus. Devo escutar o meu pastor, o pastor desta era. Então, é isto. Para que eu tenha um ministério apoiado por Deus. E, propondo estas coisas, disse Paulo a Timóteo: serás um bom ministro de Cristo. Então, vejamos que, se Israel tivesse ouvido a Deus, aquelas desgraças, eles não teriam sofrido o que têm sofrido. Se tem um povo sobre a terra que sofreu, é os judeus, são os israelitas. Hitler matou uns 6 milhões deles. E durante as eras passadas, a Igreja Católica os perseguia, todo mundo perseguia. Viveu uma vida triste. Mas eles disseram: caia sobre nós o seu sangue. E Nabucodonosor destruiu a capital, matou. De milhões ficou uns poucos mil só. Por quê? Porque não ouviu. Se sua casa anda transtornada, irmão, há casais que vivem uma vida transtornada, mas está escutando a Deus, está escutando a orientação bíblica e a orientação pastoral, às vezes está escutando a orientação daquela prostituta lá da televisão. Esses dias vendo alguém, disse: é o 18º casamento da famosa. Então quer seguir esses conselhos? E quer que Deus te abençoe? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças.
o irmão Branham ele chega a nos dizer, se nós ouvíssemos conselhos, não sofreríamos. Como eu disse, não teria tantos que estão lamentando não ouvir o conselho de uma mãe, de um pai. Pensa que os pais são contra, porque dão contra. Quem te ama vai te pegar no pé. Então vai chamar atenção mesmo. Por isso que os amiguinhos lá de fora é melhor, é mais amigo, entre aspas. Só faz o que você quer, te apoia em tudo, diz que te compreende. Mas se você cair doente, nenhum deles vai ficar ao redor da tua cama contigo. Vai chorar, vai correr contigo. Agora, Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige. E Ele corrige quem é filho, Ele não corrige filho estranho, de estranhos. Ainda no Salmo 32. Quando Deus diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Verso 8, 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa com a minha presença, não é certo? Mas é preciso a pessoa ter um coração para ser instruído, para aprender. Nunca te julgues como ponto final, como sabe tudo, tem tudo. Então, veja você. Ouvir conselhos, igreja, é agir com sabedoria. Seja um rei, ele tem o seu grupo de conselheiros. Seja o presidente da República, tem um grupo de conselheiros. Seja o Ministério da Educação, tem o Conselho da Educação. Entende? Sempre há os conselheiros em todos os órgãos governamentais. Entende? Temos o conselho tutelar, de tudo, conselho. E as Escrituras diz que é na multidão dos conselheiros aonde se toma a sábia decisão. Por quê? Um observa, um dá o seu parecer. Vamos dizer. Você está olhando isso aqui. De que lado? Você está olhando do fundo, né? Eu estou olhando da frente. Outro do lado e vê do lado. Outro vê daqui, o de baixo vê para cima. Mas Deus, Ele vê por tudo. Então, quando o aconselho, esse dá o seu parecer nessa parte, o outro dá no outro, olha, vendo o outro lado, por exemplo. A pessoa, o economista, vai olhar, vendo o quê? Os valores disso aqui, o quanto vai ganhar, o produto, o que custou esse frasco. Quem desenhou vai olhar a forma. O químico vai olhar o quê? A matéria. Cada um vai olhar um pedaço, um setor. Por isso que no ajuntamento está o conselho completo. Agora depende daquele ministro da educação, depende daquele presidente, de querer ouvir os conselhos. O que é o conselho? A pessoa apresenta o melhor que ele tem, a sua opinião, o seu parecer. Não é uma determinação.
A Bíblia não é uma determinação, como muitos têm como uma determinação, uma portaria. Não. Ela é um conselho que Deus te apresenta, moça, moço, famílias, crentes. Entende? É um conselho que ela nos apresenta. Por isso, irmãos, é preciso saber ouvir. Tem pessoas que só sabem falar. Toma a palavra e não te dá chance de você dizer nada, só ela que fala. Primeiro, isso é ser sem educação. Essa pessoa é, como diz lá no Salmo, que há mais sabedoria em um tolo do que numa... Como que chama isso aí? Uma pessoa dessa, entende? Acha que tem, que sabe que é. Então, veja vocês, nunca haja, todos nós, em certos momentos da nossa vida, precisamos de orientação. E há certas coisas, queridos, na vida que você não vence sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de conselho, de orientação. E a Escritura diz que bendita é as feridas feitas, como é que é? Por aquele que ama. A pessoa que realmente ama, ela vai lhe dizer na cara dura o que você tem que ouvir. É o que não quer ouvir, mas é preciso saber ouvir. A pessoa tem que saber ouvir. E um amigo, ele não manda recado. Ele às vezes tem até uma linguagem como de caserna, soldado para soldado, direta e pesada. Não manda recadinhos. E há pessoas que estão rodeadas de tanta gente, mas elas se encontram, como eu digo, sozinhas, em solidão. Estão rodeados de tantas pessoas que você diz, amigo, mas ela não escuta o conselho, a orientação de nada. Ela é ela. E se acha que não ser desse jeito, nunca vai ser um Führer, um chefe. Pessoas estão sendo solitárias, rodeadas de tanta gente. Mas ela não ouve, não escuta. Não escuta. Todos os líderes precisam escutar. Também, não é só determinar, não. Você tem que escutar, observar, ver, aceitar, para poder melhor compreender. Então você procure nunca agir sozinho. Procure sempre, escolha o melhor caminho. Não procure seguir suas próprias ideias. Ideias, miolo de pão. Não faça isso. Aprenda a ouvir todos os lados. Não é fofoca. Aprenda a distinguir o conselho de fofocas também. Você sabe que a ansiedade, a preocupação, ela pode cegar o canal e fazer com que a pessoa deixe de seguir a Deus? A ansiedade, a pressa, a pessoa toma posições que não deveria tomar. Faz o que não deveria fazer. Então, como eu disse, todos nós, na nossa vida, há momentos, todos nós precisamos ouvir. Certa vez ouvi um grande homem, ele disse,
É difícil a gente estar no topo e não ter ninguém que a gente veja que possa nos ajudar, nos aconselhar. Toda pessoa que se vê desta maneira, o seu fim é trágico. Irá colher muitos espinhos, problemas, quando às vezes quando na verdade nós temos que ouvir, irmão Daniel, a voz de nossos comandados, sentir, ver, atender, mas tudo de acordo com o padrão bíblico, porque nós não temos outra Bíblia. E a Bíblia que temos é para mim e é a mesma que você tem. O escritório não tem outra Bíblia. Então veja, agora se a pessoa se acha no top, gente, não é assim. Se Hitler tivesse ouvido o conselho dos seus generais, ouvido os seus subordinados ali, nas horas difíceis, ele não teria perdido a guerra, não. Mas o homem era um alemão cabeça dura mesmo. Era ele e ele. E ele acha que se ele não agisse daquela maneira, ele nunca seria o Führer, o chefe. Há muita diferença de um chefe e um líder. Então, existem bons conselhos e existe também os maus conselhos. E qualquer pessoa pode dar a sua opinião, seu conselho. Agora, não é por isso que você deve tomá-lo, já abraçar de saída. Você deve pensar naquilo que você ouve, então ouça, se ponha no lugar da pessoa, entenda o que ele quer dizer ou ela quer dizer. Se não pode pegar tudo, mas quem sabe pode pegar um pedaço daquilo. Então você tem que pensar, você tem que pesar aquilo na balança, ver, entende? Os conselhos, e se esses conselhos estão de acordo com a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, não. Tomamos a Deus em sua palavra, então Ele é que tem a última palavra. Entende? Há pessoas boas que podem te dar maus conselhos. Entende? E essas pessoas têm boas intenções, mas elas desconhecem o contexto da situação e acaba aconselhando errado. Quer dizer, não conhece o problema, não conhece a dimensão daquilo tudo. Mas é uma boa pessoa. Mas se ela não conhece do que se trata, ela vai errar. Ela vai errar. Mas eu quero dizer isso aqui. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a ouvir conselhos. Conselhos bíblicos, conselhos corretos, genuínos, não importa se esse remédio é amargo, mas ele vai solucionar, então vamos tomar esse conselho. Ou você quer somente um xaropinho, uma coisinha boa? Interessante é os remédios hoje em dia. Antigamente, no meu tempo, tinha que tomar um tal óleo tirado lá da mamona, né? Eu via lá em Mato Grosso, a gente na roça. Irmãos, eu acho que rícino é até muitas vezes melhor do que aquele óleo.
Você ficava sem poder respirar uns 3 dias ou 4. Tinha que respirar devagar. Devido ao mau cheiro, aquilo saía pela pele, mas era o que tinha para tirar as lombrigas. Hoje não. Hoje você vai ali na farmácia. Eu quero um antiverme, como que é? Você quer com sabor laranja, framboesa? O que você quer? É docinho. Não faz mal, não tem importância. Mas faz efeito, então tá bom, né? Mas outros não querem pôr as lombrigas para fora. Só querem provar se é docinho, se é bom. Tá bom. Só quer ouvir o quê? Filha, você é uma filha de Deus. Você está indo rumo ao céu, cortando seu cabelo, dançando, fumando, bailando, adulterando. Você é um filhinho de Deus, mentindo. Hoje o mundo religioso quer isto. Não é o que diz a Bíblia que as pessoas teriam comichão, coceira no ouvido. E vem o pastor lá, o pregador, coçar. Entende? Não fala nada contra o pecado. Entende? Pecado é os gays, as lésbicas lá fora. Aquilo que é pecado. É contra aquilo, é contra o pecado. Mas não é contra o pecado. Entende? Contra as coisas erradas. E ali está aquelas mulheres vestidas de homem, entende? Pintada mais do que uma Jezabel. E olha, e vive uma vida solta. Solta. Por isso Deus diz para Israel: ouve Israel, o Senhor teu Deus. E no livro de Hebreus também diz, no capítulo 13, deixa-me ler, verso 17. Obedecei, isso quer dizer, ouça o pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. E falando de um pastor temente, um pastor fiel, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ainda no verso 7. Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A vida é um exemplo, é maior do que qualquer sermão. Como diz aquele ditado, palavras movem, exemplos arrastam. Amém? Então, irmãos, aprenda a ouvir conselhos. E a Bíblia toda é um livro do conselho de Deus. Então, o que você tem que fazer? Confie, siga, creia nela e siga, sem questionar. Senhor, dá-me a compreensão deste conselho, dá-me um coração para obedecer. Não queira argumentar, não queira bater o pé, não queira. Deus, ele não vai ficar discutindo, perdendo tempo. Ele aconselha, mostra, está aí. Se você quer, eu estou contigo. Se você não quer, é como ele mesmo diz: se me buscardes, me achareis, mas se me deixardes, eu vos deixarei. Está aí, Deus põe diante de nós o caminho, o bem e o mal. Ou acha que Deus vai ficar igual sua mãe, seu pai, se alguém te convencendo? Primeiro tem que me convencer.
Ora, eu creio que Deus insiste, fala, tal, mas a Escritura nos adverte. Se a pessoa não quer, Deus permite ela, então, ter o que ela está querendo. Olha Romanos capítulo 1. Conhecer a Deus e não quiseram seguir a Deus, mas se enveredaram por outros caminhos, por isso Deus os entregou a paixões infames. Homens com homem, mulher com mulher, aí está toda essa nojeira. Por quê? É isso que vos agrada? Então tome. Peça a Deus graça para andar na vontade perfeita. E diga, Senhor, vontade permissiva, muito obrigado, eu não quero. O que é a vontade perfeita? É o conselho, é a palavra, é o que ela diz aqui. É o que ela diz. Se a pessoa não quer o que diz aqui, Deus vai te dar o que diz o teu coração, o que você quer. Mas já não é a vontade perfeita, e ninguém que anda na vontade permissiva vai estar no arrebatamento. Ninguém. Fiquemos de pé. Senhor Deus, ajuda-nos. Ore comigo, irmãos. Senhor Deus, ajuda-me a ouvir conselhos. Ajuda-me a seguir conselhos. Conselhos que visam o meu bem. Visa a minha salvação. Visa o meu bom estado espiritual. Me ajude, Senhor, a ouvir essas orientações do Senhor. A orientação da Tua palavra. A orientação que vem pelas mensagens. Que vem pelo púlpito. Me ajude, Senhor, a ouvir e obedecer. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Levantemos as mãos. Pai, somos teus e queremos ser mais teus ainda, Senhor. Portanto, estamos inclinados ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o teu conselho. Não queremos ser rebeldes, duros, de serviço. Não, Pai. Abençoa nossas irmãs, nossos jovens, nossas crianças, nesses lares, nossos irmãos que estão pela internet. Seja com cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.